Fala pessoal, tudo bem? Mais um episódio, nosso terceiro episódio, O Segredo no Café. Que bom ter vocês aqui. Estamos bem ansiosos, assim, passamos, né, essa semana pensando e muito feliz pelo engajamento de vocês, muito feliz porque vocês têm compartilhado demais. Nosso canal está crescendo absurdamente e isso é fruto de trabalho, mas é vocês que fazem tudo acontecer. Sim. O gravar é simples, né? Mais Me ou chamo menos. Danilo. Me chamo Danilo Rodrigues. Essa aqui é a... Pode ficar à vontade, Cris. Eu sou a Cris, né? Cristiane Oliveira. E é isso, estamos aqui, né? Mais uma vez. Bom, para você que está nos acompanhando agora, esse canal, o propósito dele é entrevistar pessoas apaixonadas pelo que fazem, pessoas que se encontraram profissionalmente, pessoas que têm assim a plena realização, que são felizes, sabe, no momento do trabalho ali, se sentem realizadas, alcançaram o seu propósito. Bom, no último episódio a gente ficou com aquela hashtag #FicaCris e ela ficou, né? Fiquei. Assim, não só ficou, como virou a sócia aqui do podcast. E eu tenho algo a contar pra vocês, algo que não foi um convite meu, tá? Ela não só ficou como sócio, mas como virou minha cunhada também. Sim, gente, ele é meu cunhado. Vem cá, David, aparece aqui na câmera aqui pra gente mostrar você. Esse aqui é o meu... tá aparecendo. Esse aqui é o meu gêmeo mais novo. Então, assim, além de virar sócia, ela entrou pra família. Isso não foi convite meu, tá? Mas foi o melhor que aconteceu. Não, bom, estamos bem felizes com isso. Primeiro episódio aqui nós tivemos uma entrevista fantástica com a Geni Martins, uma pessoa apaixonada pela carreira pública, uma pessoa que é ouvidora do SUS, se candidatou como vereadora também. Uma pessoa também excepcional, domina muito, tem muita propriedade no que faz. Segundo episódio foi Samara Olímpio, uma pessoa também fantástica que desbravou, né? Começou ali com o seu, né, empreendimento pequenininha, hoje tem a Neos Academy, é mentora, treina pessoas. Então, assim, também outra história excepcional. Se você não viu ainda, vai lá no nosso canal do YouTube, assiste o primeiro e o segundo, são histórias fantásticas, sensacionais. Duas mulheres que desbravaram. Bom, sem mais delongas aqui, sem tomar mais tempo, vamos ao que interessa. Mais um pedido antes de anunciar aqui o nosso entrevistado. Por gentileza, vai lá, se inscreve no nosso canal do YouTube, nos segue no Instagram, ativa o sininho, compartilha todo o story, toda a movimentação, todo reviews, tudo que a gente postar, ajuda a gente a engajar, porque vai nos apoiar a trazer mais conteúdo para vocês. Bom, então é isso. Sem mais delongas, vamos apresentar aqui o nosso convidado de hoje. É uma pessoa sensacional, uma pessoa que eu estava muito ansiosa aqui para perguntar para ele, tem muita pergunta. Sim. Tive até que reduzir. Jair Braza. Seja muito bem-vindo, Jair. Gente, muito obrigado por poder estar aqui com vocês, por esse convite. Tô ansioso para as perguntas. Tô aqui para passar o máximo de conteúdo que eu puder. E é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. É uma honra. É uma honra. Bom, antes de começar, eu vou fazer um merchan rápido aqui. Aliás, a Cris vai fazer esse merchan pra gente. Sim. Pode ficar à vontade, Cris. Vamos lá, nosso merchan de hoje é do Ateliê Loliel Arte com Papéis. É uma papelaria personalizada, né, especializada em eternizar momentos aí, tá? E ela trabalha com muita coisa, com muitas artes muito legais mesmo, assim, para você realmente eternizar algo especial. Antes de falar um pouquinho mais da arte com papéis, a gente vai passar um vídeo.
Bom, como vocês puderam ver, a Loliel trabalha aí com uma diversidade de personalizados, entre cadernos, agendas, convite para casamento, chaveiro, caneca, bolsa, camiseta, quadro, brindes, né, brinde para eventos, datas comemorativas. Tem também serviço comum, né, de papelaria, como restauração de bíblia, de livros, encadernação, plastificação. Inclusive, essa encadernação aqui, ela faz personalizado mesmo, assim como passou aí no vídeo. Impressão, certificado, entre outros, tá? Já são 6 anos no mercado de trabalho aí, trabalhando com muita qualidade. Eu conheço, inclusive, a Letícia, né, que é a idealizadora, né, desse projeto aqui. E é maravilhoso o trabalho dela. Ela entrega para todo o Brasil. É só você acessar o QR Code, tá aqui na telinha, ó, desse lado. É só você acessar e entrar em contato. Bom, é isso. Vamos dar continuidade. E até um complemento aqui. A partir do próximo podcast, ela vai começar a fornecer brindes pra gente também aqui, para entregar pros convidados. Sim. Bom, pode dar seguimento, Cris. Quer que eu comece, então? Eu começo, vamos lá. Vamos lá, Jair. Rodada de perguntas, Opa. sabatina. Sabatina. Nos conta um pouquinho aí da sua história. De onde você nasceu, onde você mora atualmente. Certo, vamos lá. Primeiramente, para vocês que não me conhecem, prazer, meu nome é Jair Brado. E eu trabalho com vendas na rua. E atualmente eu trabalho com a internet também. Eu nasci em berço de ouro, evangélico. Sempre tive tudo que queria. Não vou falar que eu sou aquele cara que, tipo, aquela famosa história que, não tinha dinheiro, passou... Não, minha família teve uma estrutura legal. Não são ricos, mas é uma classe média, enfim. Cresci na igreja, padrão, escola particular. Depois da escola fui pra faculdade, fiz engenharia mecânica. Porque eu falei, sabe aquele padrão que as pessoas falam, você tem que entrar na escola e depois que você termina a escola, você tem que fazer uma faculdade? Eu fiz isso, tudo certinho, tudo bonitinho. Fui pra faculdade, fiz engenharia mecânica, depois fui pro exército, tranquei a faculdade de engenharia mecânica, servi 1 ano lá no Exército Brasileiro, quando eu fiz 18 anos. Trabalhei lá por 1 ano, depois fui mandado embora. Foi na época da pandemia, eu acho que foi 2019, né? 2020, se eu não me engano. E depois fiquei 1 ano sem trabalhar. Recebendo auxílio emergencial, era R$600 todos os meses. Aí foi uma época que eu fiquei sem trabalhar. Enfim, foi uma época bem complicada. E eu já tentava empreender, né? Via vídeo de como vender curso na internet. Enfim, mas frustração total. Se eu fiz uma venda na época, foi muito. E depois disso, trabalhei numa empresa multinacional. Fiquei lá por 1 ano como jovem aprendiz, uma empresa boa. Ganhava 1.500, falava, mano, bastante. Um salário... Para um jovem aprendiz, né? Sim, para um jovem aprendiz é muito bom. Um vale-refeição ali de R$500. Então eu falava, estourei. Fiquei 1 ano lá. Enquanto eu estudava técnica em administração, porque eu queria voltar pro exército, né? Sim. E depois disso, foi meu último contato com o CLT. Aí agora, atualmente, eu tô trabalhando com as vendas na rua e com a internet também. É engraçado você falar sobre essa questão da caixinha da sociedade que todos querem nos encaixar. Eu, por exemplo, segui esse caminho aí que você... Normal, acho que a maioria segue, né? Fiz faculdade, pós-graduação e segui essa caixinha. Parece um manual, né? Tem que seguir muito certinho, assim. Parece que só assim vai ter um sucesso, né? Sim. Mas eu digo que hoje, se alguém pergunta, meus filhos mesmo, tipo, tem que fazer faculdade? Não, eu falo que você tem que fazer o que gosta, né? Legal. Então, tipo, se reinventar, que nem é o seu caso, a gente vai conversar aqui. Sim. Você falou que sempre teve... assim, uma vida estruturada, tal, Sim. Né, faz. Como é que foi para os seus pais entender isso? Você fala, poxa, vou tomar a opção de vender doces na rua. Como é que foi para os seus pais? Então, essa parte aí foi um pouco complicada, né? Não que minha mãe não tenha apoiado, porque os pais costumam apoiar o filho, mas tentam levar mais pelo lado da proteção. Eu não julguei a atitude deles, tanto da minha namorada, meu sogro, todo mundo tomaram um pouco de susto, porque a maioria das pessoas que pensa, vai vender doce na rua, eles pensam que é uma humilhação, que você não precisaria estar ali. Uhum. Porém, depois que eu fui mandado embora do meu emprego CLT, a ideia era que eu fizesse técnico em administração para depois voltar pro exército. Só que quando eu fui mandado embora, começou a aparecer vídeos para mim de pessoas que vendiam na rua, conseguia fazer o dinheiro. Eu falei, por que não? Tanto que eu comecei com os brigadeiros de primeira. Eu vi que, o brigadeiro vende mó fácil. Eu passava com minha namorada nos lugares, via a gente vendendo brigadeiro. Eu falei, mano, não é fácil. Então, eu fui e comecei. Então, quando eu falei isso pros meus pais, no começo era um pouco bonitinho. Na realidade, meu pai é falecido, minha mãe é viva, faleceu em 2012. E ela é evangélica, pastora e tal, ela sempre me protegeu bastante nessa parte de dar tudo que eu precisava e apoiar, investir para o futuro legal, enfim.
Quando eu avisei pra todo mundo, ela foi comigo. Na realidade, no começo legal, uma experiência, vai fazer um dinheirinho, uma renda extra. Porém, ficou um pouco complicado quando apareceu uma oportunidade de emprego e eu neguei, mesmo não fazendo tanto dinheiro assim vendendo na rua. Porque eu comecei a vender na rua e eu sempre voltava com caixinha pra casa, não tava fazendo nem R$1.000 por mês ali vendendo na rua. E apareceu uma oportunidade de trabalho por indicação pra eu ganhar R$3.000 home office. E eu fiquei um pouco baqueado, mas eu sabia muito do potencial das vendas na rua. Então, quando eu neguei, o pessoal ficou muito assustado, porque falavam que era muito incerto, incentivavam para a faculdade, mas no fundo não era isso que eu queria. Então, realmente, eu tive que tapar os ouvidos. Não era questão de desrespeito nem nada, porque quando os pais fazem isso com a gente de brecar, de vender na rua, não é porque eles não querem te apoiar, é mais por causa de uma proteção. Sim, na verdade, os pais, eles erram tentando acertar, né? Isso. Eles querem Eles te amam tanto que eles vão tentar fazer o que é melhor pra você na visão deles. Eles têm medo que você pegue e vá na rua vender um doce, vá pro farol. É proteção. Sim. É uma outra geração, né? É uma geração que foi construída pela segurança. Seguir caminhos seguros. A gente já somos outra geração, que é pra arriscar, dar certo. Isso. E a gente tá no mundo digital hoje em dia, a gente vê muita coisa, né? Um monte de gente arriscando, aí seus olhos brilham, né? Você vê dinheiro e você fala, eu quero fazer alguma coisa diferente. Então, quando veio essa proposta de emprego e eu neguei, meus pais ficaram muito, assim, minha mãe ficou bem... Não chegaram a me criticar nem falar nada, mas eu vi a expressão no rosto deles. Sim. Aí a única coisa que eu pensei foi, contra resultados não há argumentos. Eu vou insistir, porque quando eu começar a ter resultado, a visão vai ser diferente. Mas de onde você tinha essa convicção, assim? Porque você acabou de falar, no começo não tinha uma renda, assim, né? Então, de onde veio essa convicção? Você viu alguém vendendo? Alguém te falou? Você estudou sobre isso? De onde que veio? Eu via resultados na internet do pessoal, só que na internet é tudo muito seguro, né? Você às vezes pensa, esse cara tá mentindo, tá fazendo dinheiro, tá fazendo isso. Porém, quando eu fui vender na rua, eu saí com ela na primeira vez, e ela foi comigo, e eu não usava uma abordagem bem elaborada, não fazia nada. A gente só saía na rua e falava, olha o brigadeiro, olha o brigadeiro. E só desse jeito, a primeira pessoa que eu abordei comprou. Aí eu fiquei mó animado, levou 2 caixinhas, dei uma sorrisão pra ela. Quando a gente entrou no ônibus, compraram de novo, sem eu abordar, porque a gente tava à mostra. Aí eu falei, vendi 3, é fácil. Aí depois a gente não conseguiu vender mais nada depois aí. A gente desceu do busão, ficou 2 horas andando, não vendi mais nada. Porém, eu vi que dava pra vender. Aí eu comecei a fazer o cálculo. Sem muito esforço, né? Eu falei, dá pra vender. Aí o que eu pensei? Se eu conseguir vender X, 3 caixinhas, se eu começar a melhorar minhas técnicas, fazer isso e aquilo, eu consigo uma hora vender 10 caixinhas. Se eu conseguir, por exemplo, vender 10 caixinhas todos os dias de segunda a sexta, o meu salário vai ser pelo menos 1.800. Então, veio na minha cabeça a parte da escala. Eu falei, se é possível vender uma, quando eu aprender a vender do jeito certo, com técnica, vai ter uma hora que eu vou estar vendendo muito mais. Claro que eu tive que colocar muita confiança em mim, porque eu vi que não era fácil. Era simples, mas não era fácil. Então, eu coloquei muita convicção. Eu falei, os caras da internet tá fazendo R$500, tá fazendo R$300, eu vou conseguir também. Eu só preciso acertar, eu preciso saber aonde que eu tô errando, porque eu vou conseguir ter esse resultado. Então, coloquei na cabeça e não tirei. Tanto que hoje em dia, consigo ter um resultado muito expressivo vendendo na rua. Legal. Antes de você continuar, como que é o nome dela? Emily. Vem cá, Emily, aparece aqui, que você tem falado bastante dela. É verdade, as pessoas vão querer saber quem é. Quem é a Emily? É dos bastidores, ela fica mais nos bastidores, ela não costuma aparecer muito. Essa aqui é a Emily, namorada do Jair. Bacanhada. Né? Pra quem tá assistindo a gente saber quem é, Ela foi sua incentivadora? Foi. Então tinha que aparecer mesmo, mulher. Ela foi a que mais me incentivou na época, porque mesmo ela tendo insegurança da parte de... Queria que eu tivesse aceitado os trabalhos também que viessem. Ela foi a pessoa que, quando eu mandava mensagem pra ela lá no privado falando, amor, tô tentando vender, não tô conseguindo. Ela mesmo sem acreditar tanto que as vendas na rua talvez desse muito dinheiro, ela me incentivava a tentar todo dia. Então, mesmo ela tendo insegurança, ela me incentivava ali todo dia no WhatsApp, todo dia. Que fofa. Mesmo tem esse resultado, todo dia. Sua mãe, você falou que seu pai é falecido, né? Sua mãe, ela mora sozinha hoje. Você mora com ela? É isso? Tô morando com ela atualmente, planejando agora pra casar, né? Temos uns tempos juntos. E sua mãe trabalha? Atualmente não, depois que meu pai nunca deixou minha mãe em casa, na época que teve os filhos, e minha mãe sempre foi mulher de casa e meu pai sempre trabalhava e estruturava a casa. Aí depois que ele faleceu, tinha uma pensão legal, aí minha mãe ficou com a pensão e conseguiu continuar cuidando da gente. Sim, e ela bom. não trabalha atualmente. Cuida realmente da casa. Entendi. Não, perfeito. É engraçado, né? Uma geração hoje que quer se reinventar, que quer dar certo, que quer fazer acontecer.
não preza pela segurança, que nem os nossos pais. Então, quando a gente tenta fazer alguma coisa diferente, logo eles querem nos proteger, que nem você falou. Sim. E uma frase legal que eu ouvi também é que o louco só é louco até dar certo. Sim. Todos esses caras que são grandes, eles fizeram loucura. É porque, assim, vendo um pouco, né, desse nosso bate-papo aqui, eu tô impressionada, porque ele não teve uma motivação, que nem ele falou, ele não passou necessidade, então ele teve que ir pra rua, vendendo farol, assim, porque, nossa, lá em casa tá faltando arroz, eu preciso dar um jeito, Sim, né? essa não é Ele a história. acreditou por algo muito maior, entendeu? Então eu queria entender essa parte, assim, tipo, caramba, por quê, né? O propósito, sabe? Porque tem algo muito maior por trás disso, com certeza mesmo. Mas aí a gente vai desenrolando aqui. Antes de dar continuidade, vamos mais um patrocínio, tá? A gente vai falar sobre Doce Fabi. Antes de eu começar a falar, passa o vídeo por gentileza, produção. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. Since only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. Bom, eu poderia nem fazer o merchan, porque esse vídeo é sensacional. É de dar água na boca. Sim, esse temos merchan. ao vivo ainda aqui, né? Dá pra ver aí, gente? Dá pra ver? A gente Meu vai Deus. mostrar pra vocês já pra fazer inveja, mas deixa eu continuar aqui o merchan. Então, assim, é uma propaganda de dar água na boca. Doce Fabi. Uma linha de brigadeiros gourmet especiais. Não é só gourmet, é especial, é fantástico. O capricho, né? A apresentação. Você consegue acessar aí o QR Code na tela. Dá uma olhada no Instagram dela. São, assim, a apresentação, o cuidado, o capricho, é fantástico. O sabor, melhor ainda. Bom, a Doces Fabi tem uma linha fantástica de brigadeiros gourmet. Os sabores do cardápio são ninho confeitado com leite em pó colorido, ninho com Nutella, brigadeiro tradicional, brigadeiro com M&M's, brigadeiro de chocolate com confeito de granule, Ferrero Rocher, casadinho, chocolate ninho, brigadeiro de morango com Nutella, Oreo, Prestígio, paçoca, churros, surpresa de uva e muito mais. Eu não estou nem conseguindo fazer a Comam aqui, propaganda. querido. Comam aqui, por favor, pra você Eu vou ter matar que a sua provar. vontade. Jair, fique à Eu vou pegar um vontade. aqui. Olha aqui, ó. Eu já provo aqui, mas assim, Experimenta, gente. pessoal, fantástico. Acessem o QR Code, vão no Instagram dela, o WhatsApp também tá na tela, no logo da Doce Fabi. Então acessa, faça sua encomenda, você não vai se arrepender. É fantástico, é uma empresa assim maravilhosa, doces de qualidade. A gente vai comer aqui para fazer inveja para vocês. E é isso, Doces Fabi, marcando, né, a sua história. Cada mordida, a felicidade encontrada. Ai, que delícia. Eu não tô Doces comendo Fabi. doces, Eu vou mas comer pode um ficar aqui à pra fazer. vontade. Fica, Eu também não vou fazer satisfeita, né? Não faço. Já Eu vou ficar vendi. olhando por hoje, mas tudo bem. Mas eu conheço a Fabi, inclusive, também, há alguns anos, e é um trabalho realmente sensacional. Muito Até bom. porque a gente só traz aqui os merchan, né, de pessoas que a gente confia também, né? Não é qualquer produto, não é qualquer empreendedor que a gente traz aqui, né? E aí, Nossa, fantástico. consegue continuar? Vou ter que tocar sozinha? Observação. E aí? Eu fui ameaçado por causa desse doce. Minha esposa falou que se eu não levar pra ela, eu não entrava em casa hoje. Sheilinha, eu vou tentar guardar um pra você aqui, porque se depender do Danilo... Muito bom. Bom, vamos continuar. Continua aí. Vamos. Vou dar continuidade aqui. Então, vamos lá. Você falou que já trabalhou, né, em empresa.
Conta um pouquinho mais sobre a sua trajetória assim no CLT, você falou também do Exército, e como que foi? Vamos lá. Depois que eu estudei em escola particular, que nem eu falei, e queria fazer uma faculdade. Não que queria exatamente, é porque eu precisava fazer uma faculdade. E eu pesquisei as faculdades, vi administração, vi várias. Eu sou um cara que sou muito amante de carro, eu gosto muito de carro. E eu pensei, o que eu posso fazer relacionado? Eu falei, vou fazer engenharia mecânica, pra saber tudo sobre mecânica. Então eu comecei a fazer engenharia, só que eu acabei fazendo um ano só. Por quê? Quando você faz 18 anos, vem a parte de você se alistar no exército. Sim. Eu queria, eu não vou mentir, eu queria. Só que quando eu fui me alistar, eu me assustei até. Quando eu comecei a ver os fuzis, os tanques de guerra. Na hora que foi falar, você quer servir, eu soltei um não. Só que mesmo eu falando não, eu fui chamado. Então, aí não dá pra você conciliar trabalhar no exército e continuar estudando, fazendo uma coisa. É muito puxado. Porque eu acho que a escala do exército é a maior escala que tem relacionada a serviço e horas trabalhadas. Entrei lá com 18 anos, fui chamado, tranquei a faculdade. Comecei a trabalhar, aprendi muita coisa no exército, sou grato até hoje. Porém, é um trabalho muito puxado. Era papo às vezes de, por exemplo, eu entrar segunda-feira no expediente 7 da manhã, o expediente acabava 4 da tarde, porém eu tinha que tirar serviço. Aí 5 da tarde eu pegava meu fuzil, ficava das 5 da tarde até as 8 da manhã do dia seguinte, 7 da manhã, e depois pegava o expediente de novo, terça-feira, 8 da manhã, e ficava até as 4 da tarde. Então dava umas 36 horas de trabalho aí, mais ou menos. Que isso é a famosa escala de serviço. Mas eu curtia, na época eu não enxergava muito assim, como eu ganhava um salário mínimo, 1.100 e pouquinho, mas eu curtia aquele embuste de você ser um militar, andar fardado, Sim. Enfim, queria continuar. Porém, por obra do destino, é Deus que faz todas as coisas, né? Sim. Por causa da pandemia, fui tirado. Infelizmente, fiquei bem chateado, fiquei muito, muito triste. E veio a pandemia, fiquei 1 ano sem trabalhar, ganhando auxílio emergencial. E como que era a minha cabeça relacionada a empreender nessa época? Eu não tinha muito essa paixão de empreender. Só que ficou muito famoso como fazer dinheiro na internet na época da pandemia. Sim. Aí teve até muitas pirâmides de gente vendendo curso, ensinando a vender o próprio curso. Fui um dos que comprou. Tentei aplicar, porém não tive tanto resultado. Fiz uma venda, se eu não me engano. E depois desse 1 ano sem trabalhar, quando as coisas começaram a se organizar mais um pouquinho relacionado à pandemia, eu entrei nesse trabalho. CLT, que foi uma empresa multinacional, que era uma empresa que vendia peças agrícolas, se eu não me engano. E nessa empresa eu trabalhei de tudo. Fui para vários setores. Fiquei 1 ano lá. E essa empresa eu curti ela pra caramba, porque eu acabava trabalhando 6 horas por dia, ganhava ali mais de um salário mínimo, tinha o vale-refeição, tinha participação de lucros. Então eu curtia muito. Porém, queria ficar e aconteceu a mesma coisa. Deu 1 ano, os caras me tirou. Só que quando eu recebi um valor depois que eu saí da empresa. E foi um valor até que bacana. Eu consegui tirar mais de 4 mil. Porque a empresa, ela até que valorizava um pouco o funcionário. E ali que eu falei, e agora? Eu sempre tentei empreender antigamente, mas eu não sabia eu quero empreender na pele em si. Porque eu tentava, desistir de várias coisas. Aí eu descobri a Vendas na Rua. Vendo vários vídeos na internet. Descobri essa arte de vender. Vi muitos vídeos, muitos. Mais de 50 vídeos de pessoas vendendo na rua. Até eu falar, vou fazer. Vi gente que vendia os brigadeiros, vi gente que vendia paçoquinha, mentos, bala no farol, enfim. Vi gente que montava kits com 10 paçocas e vendia R$10, tive várias dúvidas, enfim. Eu falei, eu vou tentar. Só que pra mim, era só o brigadeiro que vendia, eu via o vídeo dos caras vendendo e falei, eu vou fazer o brigadeiro. Fiz os brigadeiros desse jeitinho assim, fazia de confete, fazia o de morango, fazia de Ferrero Rocher, e montei as caixinhas. E fui pro combate, fui pra rua. Fui com ela, que nem eu falei pra vocês, primeiro dia foi frustrante, voltei com caixinha pra casa, porém, tinha essa paixão dentro de mim de falar, não vou desistir, é isso aqui que eu quero. Vender na rua não é carreira, já dito isso, porém é algo que dá muito dinheiro pra você conseguir montar suas coisas e fazer algo muito maior, vale muito a pena. É um meio, né? Sim, é um meio. Então, eu comecei a insistir. Vendia segunda, vendia terça, vendia quarta. Vendia assim, né? Tentava vender. Porque vender, isso eu não tava muito conseguindo. Porque existem muitas técnicas ali na hora da venda. Não é só você chegar e oferecer o produto. Tem coisas que você fala que realmente faz a compra acontecer, a venda acontecer. Então, eu fui estudando muito. Eu via muitos vídeos. Nunca cheguei aí
a ter que investir num curso de alguém, realmente estudei. Eu fui caçando vários pontos, porque na internet, se você for caçar, pesquisar, você consegue tudo de graça. Sim. Entendeu? Quando você compra alguma coisa, realmente treinamento, curso, é porque você pega o passo a passo ali e você consegue ter um resultado muito mais rápido. É mais objetivo. Isso, se é mais objetivo, você já consegue. E eu, como fui muito assim, a Deus dará, eu ia insistindo mesmo, montei a minha abordagem, fui que fui. Até uma hora, demorou uns 2, 3 meses pra eu conseguir ter um resultado ali de verdade. E eu tinha tudo pra desistir, de verdade. Era papo, às vezes, de chegar na rua ali, sentir muito frio na barriga pra falar com uma pessoa, sentar e ficar assim 30, 40 minutos olhando e falando, mano, vou abordar. E quando dava a coragem de abordar, a pessoa olhava pra mim e eu desistia. Falava, vixe, já me viu, eu não vou. Realmente, quem olha hoje em dia na internet aí vendendo não sabe acha que eu sou, passou. que eu tenho um dom divino das vendas, mas não tenho. Acho que a Desenroladão sempre foi assim, né? Não, nunca foi assim. E mais, essa que foi a minha história, relacionada a faculdade, trabalho. Eu tinha tudo pra estar seguindo uma carreira. Aí não CLT, com uma faculdade, uma formação. Até pegando o gancho. Em algum momento você pensou em trilhar um caminho diferente? Depois que eu comecei a vender na rua, Começou a desistir e falou, não, vou voltar pro meio corporativo, vou fazer alguma várias coisa diferente. vezes. Tipo, todo mundo tinha razão, é verdade. Várias vezes. Porém, é o que eu falo. Tem várias profissões que é uma bolha, como por exemplo, as vendas na rua é uma bolha muito pequena. Às vezes o cara que quer trabalhar com internet é uma bolha muito pequena. A maioria das pessoas que você tem um contato e você vai conversar são pessoas tradicionais que vão te incentivar à faculdade, que vão te incentivar a fazer as coisas tradicionais. Se eu queria ter resultado fora da bolha, eu precisaria conhecer pessoas que estavam fora da bolha. E eu conhecia. Por causa de internet live, eu fiz muita amizade com pessoas que estavam tendo resultado vendendo na rua. E eu tendo essas amizades, essas pessoas mostravam pra mim que era totalmente possível. Então isso criou uma chama muito forte dentro de mim pra não desistir. Porém, passou pela cabeça várias vezes uma dúvida de, eu tô indo pelo caminho certo? É isso mesmo? Será que eu não vou quebrar a cara e lá na frente vão virar pra mim e vão falar, eu avisei? Tipo, era pra você ter ido pra uma faculdade, era pra você ter feito isso. Então passou várias vezes na minha cabeça por desistir, sim. Várias e várias. Na semana eu fui falando com várias pessoas sobre que a gente ia entrevistar você. E as pessoas achavam fantástico, né? Como assim, uma pessoa que começou ali vendendo doces na rua, hoje é expert nisso e montou uma mentoria. Sim. E hoje tem mentorado, dá curso. Fala, cara, o pessoal fazendo fantástico, uma pessoa que pensa fora da bolha, assim, sabe? Então isso é fantástico, cara. Então, quando a gente toma uma decisão e vai em frente e alcança, a gente influencia outras pessoas. Sim. E é isso, o louco só é louco até dar certo. Louco só é louco até dar certo. Várias pessoas olham pra mim e depois que eu comecei a criar conteúdo na internet, elas se inspiram em mim e eu acho isso muito loucura, é muito doideira, louco. né? E é algo. E você. E que nem eu falei, você tem uma motivação muito maior. Você sente algo dentro de você pra você continuar. Então isso é mais louco ainda. Porque é algo que só você sabe. Só você escuta isso aí você acredita, você vai e as pessoas vão na sua onda. Sim, exatamente. É doideira. Que nem eu falo, a gente vive uma vez só. A gente vai morrer um dia. Eu acho que a gente vir pra Terra aqui pra não ter feito nenhum, não vale a pena. A gente tem que ter. Não é que todo mundo tem que vender na rua e tal, mas todo mundo tem que arriscar. Muita gente tem medo de arriscar pelo fato de pensar no que os outros vão pensar de você. E você acaba esquecendo que um dia você vai morrer e ninguém vai lembrar de você. Jair, agora conta pra gente qual que é o maior desafio, assim, de estar vendendo na rua. A rejeição. A parte de você pensar o que as pessoas ali estão pensando de você, o julgamento, porque é algo muito fora da bolha, que nem eu falei. Imagina você ir para um farol, onde você está acostumado a ver diariamente mendigos e pedintes, pedindo moeda. Imagina você ir num lugar, numa estação, às vezes, para você vender e falar com pessoas que estão com pressa, com pessoas que não querem te ouvir. Ninguém tá saindo de casa na intenção de comprar seu doce. Imagina você ter que falar com essa pessoa e convencê-la a comprar o seu doce. Então, a parte do incomodar, pra mim, a parte mais difícil. Essa parte de você falar com uma pessoa e você conseguir ler ali nos olhos dela e ver que ela não queria estar falando com você. A parte de você ir abordar um carro e ele fechar o vidro na sua cara. Então, essa parte de você blindar o seu psicológico, pra mim é a parte mais difícil, mas também a parte mais importante. Depois que você faz isso, já era. A partir do momento que você aprende a tomar não, aí que você começa a deslanchar. Porque imagina, você aprendendo a tomar não pra um doce, você vai aprender a tomar não pra qualquer coisa na sua vida. Vai te forjando, né? Sim. Então a parte mais difícil, a parte mais complicada realmente é você passar por cima de não, rejeição e julgamentos. Legal. Até pegando um gancho aqui, você, então, diariamente é vítima de preconceito, basicamente. Até hoje. Como que você lidar com isso? Como que é no começo? Como você lidou com isso no começo e como você lidar com isso agora?
Boa pergunta. No começo, como eu não tinha estudado nada sobre essa parte da mentalidade, nunca só realmente ia, quando eu tomava um não, machucava bastante. Então, quando eu tomava um não e eu via rejeição, por exemplo, eu ia abordar uma pessoa, gaguejava e via que a pessoa via que eu tava nervoso, ela ficava meio assim, não, não, não. Quando eu tomava esse não, machucava, doía. Era até às vezes um não que fazia eu voltar para casa. Depois que eu voltava para casa, eu tinha que relaxar, tinha que dar uma respirada e pensar, meu, eu vou lá de novo. Esse negócio dá dinheiro, preciso passar por cima desses nãos, velho. Então foi um processo diário, trabalhando a minha mente e pensando, meu, ninguém liga pra mim. Comecei a ver pessoas falando, meu, quando você abordar uma pessoa, depois de 3 segundos, 4, ela esquece de você. Depois, por exemplo, você tá lá no farol, você abordou um carro. Você falou com ela, ela foi grossa com você, foi arrogante. Quando a pessoa passar com o carro, ela nem vai lembrar de você, por que você vai ficar pensando nela? Então, eu comecei a colocar isso na minha cabeça diariamente. Eu falei, meu, ninguém liga pra mim. Isso foi um processo diário. Tanto que, até hoje, se eu não tomar cuidado e deixar a energia dessas pessoas com arrogância, porque, meu, imagina, você trabalha falando com um monte de pessoas. Sim. São energias diferentes, pessoas que você não conhece. Se você não tiver a sua fé bem alinhada e a sua mentalidade bem alinhada, mesmo você sendo um profissional das vendas, uma hora você surta e não quer ir falar com ninguém. Então, antigamente, eu tinha muita dificuldade. Realmente, eu não conseguia falar com as pessoas por esse medo. Porém, diariamente, eu fui trabalhando isso. E hoje em dia, é que nem antigamente relacionado aos não mudaram nada. Claro que tem coisas que você pode melhorar que fazem que quando você chega na pessoa, ela te olhe com outros olhos, como a vestimenta, por exemplo. Sim. Mas hoje em dia, eu tomo não da mesma forma. Tem pessoas muito arrogantes. Só que quando eu tomo esses não, eu dou risada, eu dou brincadeira ali comigo. Tipo, a pessoa, eu já cheguei, posso falar com você um minuto? Quando a pessoa já é ignorante e fala não, já me trata como um mendigo, que às vezes na cabeça dela um pedido de ajuda, o que eu faço? Eu vou pro próximo. Entendeu? Eu coloquei na cabeça, eu quero procurar pessoas que querem falar comigo, não quero procurar pessoas que não querem me ouvir. Isso. Sim. Então, eu caço pessoas que querem falar comigo. As que não querem e as que são arrogantes, eu falo, tá bom. Sim. Boa semana. Cara, Entendi. é até interessante que, tipo, eu, como filosofia de vida, eu só discuto com pessoas que eu amo ou pessoas que eu gosto, pessoas que eu quero ter ao meu redor. Se relacionar mesmo. Se relacionar. Né? Se é uma pessoa que é, pra mim, diferente, no meio da rua, alguém, tipo, buzinou pra mim, me xingou, passou. Eu vou embora. Esse famoso passou. Agora, se eu discutir com alguém que é importante pra mim, eu vou brigar, eu vou discutir com aquela pessoa até a gente ficar, Bem, né? reatar-se as pazes. Sim. Mas é basicamente isso. Pra você Exatamente. ter esse tipo de reação que você se blindou, né? Foi forjado, Uma blindagem. hoje você tá blindado. É. Mas qual foi a sua busca pra você estar dessa forma que você tá hoje? Você foi estudar sobre mentalidade, né? Você falou. Como que foi? Controle emocional? Sim, eu procurei as pessoas que já vendiam e fui tirando informação de um pouquinho de todo mundo, amigos, pessoas que vendiam, porque diariamente eu não estava conseguindo abordar. Como que foi esse processo para eu conseguir abordar e perder meu medo? Prática. Diariamente, todo dia ainda e realmente não conseguindo vender. Porém, teve o dia que eu fui junto com um amigo que já vendia há muito tempo. Um amigo assim, eu conheci ele na internet, não conheci ele pessoalmente. E comecei a conversar com ele diariamente. O Railton, meu amigo aí até hoje, e ele vendia muito bem. Ele me passou muitos conselhos. Eu falei, caramba, funciona. Ele me incentivou pra caramba. E um dia eu fui vender junto com ele no Parque Ibirapuera, não sei se vocês conhecem. Sim. A gente foi lá e eu cheguei lá primeiro que ele. Aí ele demorou 1 hora, ele se atrasou, ele falou, já vai vendendo aí. Ele achou que eu tava conseguindo vender já, né? Esperei ele chegar. Ele chegou e já vendeu quantos? Eu falei, nenhuma, mano, nenhuma. Aí ele falou, não, bora. Aí, eu vi as pessoas no parque, várias famílias assim juntas, e falava, meu Deus, como que chega, velho? Eu já sabendo o que falar, eu não conseguia chegar. Mas quando eu vi ele na prática, ele chegou, não pensou muito, já foi, abordou 1. Abordou 2, abordou 3. E eu só seguindo ele, vendo ele, falei, caramba, mano, o cara tá abordando e... É só isso? Só que ele tomou não, em todas que ele abordou. Eu falei, mas ele tá tomando não, né? Aí ele deslanchou na minha frente, eu fui seguindo. Aí quando eu chego nele, ele vende brownie. Ei, Hilton, tomou bastante não, né? Ele falou, mas já vendi 4 brownies. Ele vende a 15, o brownie. Aí eu falei, caramba, 4? Ele tomou um monte de não e mesmo assim depois vendeu. Aí eu comecei a fazer um cálculo na minha cabeça. Eu falei, as pessoas realmente falam não, mas quando você procura o sim vem. Aí eu comecei a seguir ele e eu ia pra uma ponta, ele tava indo abordar as famílias de um lado e eu as famílias de outro. Comecei a abordar e começou a sair. Eu falei, caramba, E nesse dia eu comecei a abordar e consegui vender legal. Aí no dia, era um sábado, no dia seguinte era um domingo e eu marquei de ir com ele de novo no parque. Porém eu fui e ele não foi.
Aí eu olhei pro parque e vi uma fileira de família assim na minha frente sentada. E ele não tava. E eu falei assim, eu vou embora. Eu falei, não vou embora. Aí abordei a primeira, porque eu tinha lembrado. Falei, ontem eu tinha conseguido abordar, tomei não, mas saiu venda. Abordei a primeira, levou. Vocês acreditam que nesse dia eu levei 20 e poucas caixinhas, abordei 18 famílias e só tomei não de uma família nesse dia. Foi um dia, foi bom, é surreal Sim. é surreal você É não muito tomar bom. não. Sim. Mas aí eu entendi, eu falei, realmente, eu acho que vai ter dias difíceis, mas vai ter dias que são muito bons. Então, aí eu comecei, aí todo dia, e comecei a perceber que o não era normal. Puxei de amigos, via pessoas vendendo na internet, comecei a pesquisar o que fazer quando você tiver com medo de vender na rua. Aí aparecia vídeos motivacionais de pessoas, comecei a ler um pouco de livros na época, eu não lia tanto, eu nunca fui esse leitor, hoje em dia eu leio bastante, principalmente depois que eu comecei a empreender. E comecei a ver esses gatilhos mentais, porque nos livros, eu não tenho nenhum livro de vendas na rua, só que tudo acaba sendo a mesma coisa na Sim, parte de mentalidade. vendas. As vendas, o psicológico é o mesmo, para qualquer coisa que você faça. Então, a ideia era mesmo, comecei a ler, comecei a ver vídeos, podcast e fui colocando aquelas informações na minha cabeça. Aí, quanto mais eu pensava que as pessoas não ligavam para mim, eu ia ficando cada vez mais forte, ali diariamente. Tinha não que machucava uma hora, que às vezes eu tinha que dar uma respirada e falar, agora eu vou. Porém, que nem falar no livro Hábitos Atômicos, para você conseguir manter o hábito ali de fazer alguma coisa, tem um esqueminha que é muito interessante de você fazer quando dá certo em alguma coisa. Por exemplo, teve um dia que eu tomei um não feio. Eu tava na estação, uma mulher tava esperando o Uber pra chegar. Perguntei se podia falar com ela. Ela foi bem arrogante comigo, falando, meu Uber já chegou ali. E fez assim com a mão, como se eu não fosse nada. Uhum. E o Uber não tinha nem chego. Beleza. Aí eu tive que dar uma respirada. Deu aquela vontade de ir embora, né? Eu falei, caramba, mano. Aí eu demorei uns 10, 15 minutos pra abordar a próxima. Eu ficava andando na estação, qualquer pessoa que eu via, eu já pensava, e eu já tava vendendo na época. Eu olhava, caramba, uma foi ignorante comigo, arrogante, a outra vai ser também. Aí eu tomei coragem pra chegar numa moça, fui. Porque eu já tava vendendo, já tava entendendo. Cheguei, boa tarde, posso falar um minutinho? Ofereci os brigadeiros. Tava vendendo a R$10, uma 12, duas a 20 na época. Ela falou, me vê 8. Porque ela falou, eu tô de viagem, me vê 8 caixinhas. Eu tinha levado 12 caixinhas. Aí saiu 8. Peguei umas sacolas com ela, coloquei 4 em uma, 4 em outra. Aí eu falei, putz, caramba, eu tomei um não muito forte e depois eu fui abordei uma e uma pessoa era muito simpática. Um sim muito forte. Um sim fantástico. 8. Aí eu comecei a relacionar o seguinte, existem padrões que acontecem. Por exemplo, eu tinha tomado um não. Quando eu comecei a tomar um não parecido, aí ficou muito mais fácil na minha cabeça, porque eu lembrei do dia anterior e falei, eu tomei um não agora, mas, se eu for no próximo, o próximo pode levar. Então, esse não aqui... Eu não posso parar, né? E a chance de eu vou deixar de abordar aquela pessoa que tá ali, e se a pessoa levar 2, 3, 4? Então, eu comecei a relacionar as coisas. Uhum. Eu comecei a colocar um padrão. Eu tomo não, mas depois o sim vem. Isso começou a ficar muito nítido. Às vezes eu tô num dia muito ruim de vendas e fico meia hora vendendo e não saiu nenhuma. Só que meu cérebro já acostumou. É normal eu saber que eu tô tomando não. Às vezes eu posso ficar meia hora sem vender e nos próximos 5 minutos recompensar a meia hora. Sim. Entendeu? Então, qual que é a taxa média de conversão aí de não para sim? Tipo, cada quantos não, mais ou menos, em média, te vem um sim? Você tem uma ideia? Eu vou falar uma média relacionada até ao Farol, por exemplo. Eu atualmente tô trabalhando só no Farol, já trabalhei em todos os tipos de lugares, mas gosto bastante do Farol. E o Farol ali tem 1 minuto para abordar. É 1 minuto fechado, 1 minuto aberto. Total 2 minutos. Se você conseguir abordar um carro nesses 2 minutos, em 10 minutos você vai conseguir abordar 5 carros. Em 20 minutos você vai conseguir abordar 10 carros. No total dessa hora você vai conseguir abordar 30 carros, caso você não perca nenhum farol. Desses 30 carros que eu abordar, se eu abordar 30 carros, eu consigo fazer uma média de 15 a 20 vendas. Sai uma média de 150 reais a 200 reais. Se o dia tiver, legal, mas eu tenho que abordar. 50% de conversão. 50% de conversão. E não é necessariamente, às vezes, 50%, porque às vezes eu realmente tomei muito não, mas eu uso técnicas que incentivam as pessoas a levarem 2 caixinhas. Então, às vezes eu tô tomando muito não, mas eu abordei as próximas pessoas, todas levaram de 2. Eu incentivo muito as pessoas a levarem um par, para experimentarem 2 sabores, enfim. Então, acaba compensando bastante, entendeu? Eu tenho que colocar vantagem na cabeça do cliente. O brasileiro gosta muito de sair na vantagem. Então, se você vende um produto a 12... se você vende um produto a 12 e você fala que 2 é 20...
Ele falou, mano, se eu vou pagar 2,24, leva 2 logo, tem mais gente no carro, cada um vai pagar 10, já era. Então ele vai sair na vantagem, entendeu? Então, isso daí é uma média minha, mas antigamente, se eu fosse falar uma média para um iniciante ali, que às vezes tá abordando e tal, de 30 pessoas abordadas, se você conseguir fazer R$100 das 30 pessoas abordadas, já tá ótimo. Se de 30 pessoas abordadas você conseguir fazer 10 vendas. É uma média bem bacana, uma média bem legal. Perfeito. Bom, o que você falaria para um dos seus mentorados, né, que passa por essa situação do não? O que você diria para ele? Que nem eu já falo para os meus alunos, tem muitos alunos que mandam mensagem falando, caramba, Jair, tô aqui vendendo na rua e tô travado. E agora? Jair, tô aqui vendendo e eu não consigo abordar. Eu tive que fazer um trabalho psicológico em vários alunos meus, porque eles travavam, entendeu? Eu cheguei a fazer mentoria prática, e desses alunos que eu fiz na prática, que eles iam e vendiam comigo, teve alguns que realmente gelavam na hora de abordar e realmente não conseguiam. É realmente um trabalho muito psicológico aqui dentro. Tem alunos que já vendem e às vezes travam e não estão conseguindo ir pra rua. Tipo, às vezes com medo, sendo que já estavam vendendo, entendeu? E eu faço essa parte de fazer eles lembrarem de um dia que foi bom. Aquele dia que eles não queriam sair de casa, saíram e foi bom. E lembrar daquele dia que ele tomou não de uma pessoa e tomou sim de outra. Eu faço eles lembrarem do dia que eles tomaram sims, que o sim existe. Entendeu? Mas para eles terem essa lembrança, eles têm que sair da zona de conforto, passar pelo frio na barriga e realmente passar por aquele primeiro desconforto de abordar. E eu acho até legal se você até tem um amigo, vocês irem juntos, porque eu acho que quando você tá junto com uma pessoa é mais fácil de vocês dois passarem vergonha logo. Às vezes você tá sozinho, você fica muito isolado. Você chama alguém, coloca ela pra vender junto com você, que vocês dois já passam vergonha junto logo. Depois você pode se separar. Você toma um não ali, enfim. Mas essa timidez, você não pode deixar ela entrar dentro de você, porque tira oportunidades da sua vida. Você ser tímido, você não conseguir conversar com as pessoas. Então eu coloco na cabeça dos meus alunos que tomar não é normal, que as pessoas não vão ligar para o que ela tá fazendo ali, se ela tá no farol. Elas não ligam. Elas querem só saber do dela, de pagar a fatura delas, de pagar a conta delas, já era. Você ali só é uma pessoa que tá vendendo. Você tem que procurar as pessoas que querem falar com você. Tanto que a dica maior que eu dou para eles relacionado a esse negócio de vergonha e tal, esse medo de vender, é que quando você for vender, você não ir na intenção de vender. Porque eu faço assim, se você visse uma criança na rua, você teria coragem de chegar nessa criança e puxar um papo? A maioria dos alunos fala assim, teria. Então faz isso, enxerga as pessoas que estão ao seu redor como crianças e vai na intenção de conversar. Se fosse para pedir uma informação só, você pediria, é mais fácil pedir uma informação. Então faz uma abordagem na intenção de trocar um papo, criar uma conexão e que a venda seja uma consequência. Você fala, mano, cara, você é mó legal, tipo, trocando ideia, você faz isso, é fácil. Fala, cara, falando nisso, eu trabalho até com isso, a pessoa nem vai ligar que você tá vendendo. Se você tomar um não, vai ser até um não amigável porque você criou conexão. Então, cria conexão com as pessoas sem a intenção de vender, a venda vai ser uma consequência. É a melhor forma de trabalhar o seu psicológico. Então, esse é o seu segredo. Sim. É criar conexão, é trabalhar psicológico. Eu quero conhecer pessoas, eu gosto de conhecer pessoas. Sim, se conectar mesmo. Se conectar com as pessoas e que minha venda ali, meu produto, seja... a venda aconteça porque ela gostou de mim e gostou do produto. Entendi. Entendeu? Aí você acha que essa sua forma de trabalhar, a forma que você pensa, a sua história, inspira outras pessoas? Inspira. Hoje em dia, eu vejo essa legião de pessoas aí que estão vendendo na rua, porque no começo, eu nunca criei conteúdo na internet, né? Eu não era de criar conteúdo na internet, mas quando eu comecei a vender e tive resultado, eu criei o primeiro Instagram, que foi com ela, que foi o Jalin Doces, que era um Instagram meu e ela, relacionado a casamento e tal, e eu não tinha um Instagram de empreendedorismo. E depois que eu criei um Instagram de empreendedorismo, que começou a crescer, tinha pessoas que me paravam e falavam, mano, é aquele cara lá dos doces, e era muito gostoso a sensação. Que legal. Depois você acostuma. Eu falava, meu, não tem tanto seguidor e eu tô incentivando pessoas dessa forma, velho. Aí era uma sensação maravilhosa. Tipo, claro que você vai acostumando, até hoje é muito legal, mas aquela primeira sensação de saber que você tá conhecido é muito bacana. Muitas pessoas entram em contato comigo hoje no Instagram e falam, Jair, meu, por causa disso que você me ensinou, você mudou minha vida e agora eu consigo fazer dinheiro. Vamos dizer que você já encontrou o seu propósito, que é ser um vendedor de excelência e um mentor. O que você diria para uma pessoa que ainda não encontrou o seu propósito? Cara, assim, muita gente é perdida nessa parte, né? Porque você sente uma pressão de que você precisa ter um propósito. Na realidade, você tem que ter um propósito, sim. Mas que você precisa fazer alguma coisa agora. Se você não fizer agora, aquela pressão de... Mano, eu tenho que seguir aquele caminho que nem a gente falou lá atrás, de escola, faculdade, enfim. E eu era pressionado relacionado a isso. Só que agora eu sei exatamente o que eu quero fazer. Só que eu sei que a maioria não sabe. As pessoas ficam perdidas. Tem ansiedade por causa disso. Eu já tive essa pressão psicológica. Mas a única coisa que eu digo é realmente ter paciência.
entender realmente se você quer ser um empreendedor ou se você não quer ser um empreendedor, porque eu conheço muitas pessoas que começaram a empreender e desistiram e não tem problema, porque tem muita gente que não aguenta realmente essa pressão. Mas se você não tem um propósito ainda, independente se é de você seguir uma profissão ou de você empreender, é realmente paciência e só fazer o que tem que ser feito. Criar uma linha, tracejar e só fazer. E ter muita paciência, porque aí foi um processo desde os meus 18 anos até os meus 22, 23 anos, até eu começar a empreender de verdade. Então, o melhor conselho que eu posso dar é realmente paciência e fazer o que tem que ser feito diariamente, seguir as pessoas certas. Não ficar o tempo todo no Instagram seguindo a vida de outras pessoas que não estão fazendo nada. Sim. Siga pessoas que te incentivam a fazer algo bom, que vai trazer muito retorno. Perfeito, né? Sim. Ter paciência consigo mesmo. Sim, ter foco também, essa pressão né? realmente tem causado muita ansiedade, depressão, frustração. Vem as comparações também, né? As pessoas hoje estão se comparando tem muito. Você entra no Instagram, tem um cara lá que postou que fez 10 mil reais ali num dia, daí você fica o tempo inteiro ali no feed rolando e vendo o resultado de outras pessoas e você não tá produzindo para você ter o seu. Aí você fica ali se comparando, vendo pessoas saindo, tendo a vida que você quer, ao invés de acompanhar uma pessoa que vai te ensinar a você ter a vida que você quer. Então tem que saber quem que você vai seguir aí, não pode seguir qualquer pessoa não. Sim. Perfeito. É. Não tem a ver com dinheiro, né? Tem a ver Não. com propósito. Então Sim. é paciência, calma. Exatamente, exatamente. Agora conta pra gente sobre o seu dia a dia, né? Como que você trabalha, como que é a sua dinâmica, quantas vezes na semana que você investe aí de trabalho, a sua carga horária, como que é o seu dia a dia? Certo, vamos lá. Posso falar relacionado tanto às vendas na rua, internet, tudo da rotina Sim, completa? sim, a sua vida aí. A gente quer saber o dia a dia mesmo. No começo, eu tava só nas vendas na rua, depois migrei pra internet. E internet, o pessoal acha muito que é um trabalho... aquele lá é um influencer, alguma coisa só, é um trabalho de boa. Se você quer fazer dinheiro, não é tão de boa assim não. O pessoal acha que é fácil, não é. Você vir, empreender, fazer um podcast, você ser um influencer, tá ali postando stories todo dia, é um trabalho e é puxado. Então eu tive que saber organizar muito bem as vendas na rua e a internet. Porque que nem eu falei, as vendas na rua é uma ponte. O que vai fazer eu sair das vendas na rua é o meu trabalho na internet. Então eu tive que saber regular muito os dois, porque eu tenho que focar muito na internet, para um dia eu poder sair da rua. Então, como que é a minha rotina hoje em dia? Atualmente minha namorada que faz os doces para mim. Antigamente eu fazia, só que agora eu migrei um pouco para eu conseguir ter tempo de fazer outras coisas. Então... eu tento fazer uma média sempre de R$1.000 a R$2.000 na semana de segunda a sexta, vendendo na rua. Finais de semana eu uso para fazer um bônus a mais para conseguir bater ali os R$3.000 de vendas ali, enfim. E conseguindo ter tempo ainda para fazer outras coisas. Sim. Porque eu consigo trabalhar uma média de, por exemplo, 3 a 4 horas ali no dia. Dá alguns dias menos também, consigo fazer R$400 ali no dia. Então eu tento bater as 200 vendas, que dá essa média de R$2.000 até sexta-feira. No final de semana, é o dia que eu levo, porque... pra tudo que você faz, vendas na rua, Uber, final de semana é o melhor dia que tem. Então eu separo pra, se for preciso, ficar o dia inteiro ali vendendo na rua, porque é o dia que eu vou levar pra fazer 800, pra fazer 1.000, pra fazer R$1.200. Meu recorde foi fazer R$1.200 vendendo na rua ali. Consegui fazer que eu fiz em 7 horas, mais ou menos. Mas ralado, aquele dia que você chega em casa, você não quer saber até de mais nada. Quantas horas foi de trabalho? 7 horas. 7 horas. Eu cheguei bem cedinho e comecei. Concentração máxima, tem que ter concentração. Mas enfim, tento separar meu cotidiano ali de uma forma que eu não me perca. Porque se você focar só em trabalho, você esquece de muita coisa. Sim. Você não treina, você não cuida da saúde, você se alimenta mal. No começo das vendas na rua, eu me alimentei muito mal. Eu parava para comer salgado, não tava comendo comida de verdade. Sim. Então, foi um processo até eu ver que, eu tenho que cuidar de várias partes. Hoje em dia... eu separo para vender na rua, mas também não vou deixar de fazer a minha academia, não vou deixar de cuidar da minha saúde. Se eu tô vendendo na rua, eu sei que eu vou fazer pausas ali para almoçar, para realmente comer um arroz, um feijão. Eu vejo que você posta o almoço, isso é interessante, porque às vezes as pessoas não validam essa parte. Até isso é uma inspiração também para você se cuidar, até porque saco vazio não para em pé. Isso, exatamente. Você tem que se cuidar. E no começo, as pessoas que começam a vender na rua e ver resultado, elas ficam tão empolgadas que elas esquecem totalmente disso. Até de beber água. Fica tão focado no dinheiro, você fica tão focado, né? nem beber água, pô. Às vezes você nem bebe água. Então, até hoje eu sempre tô melhorando a minha rotina. Que bom. Então, hoje em dia eu separo realmente no período de acordar, tomar meu café da manhã. Eu não acordo 4, 5 da manhã, eu consigo acordar num horário legal, 7, 8 da manhã. Tento vender ali na rua no máximo 10 da manhã. Vendo das 10 às meio-dia, ali meio-dia e meio, e paro para fazer um almoço. Porque como eu levo uma média de 40, 48 tortinhas, que eu vendo as tortinhas gourmet, né, hoje em dia, que é R$480, R$500 por aí,
nessas 3 horas, às vezes eu não consegui vender. Então, se eu não tiver conseguido vender até meio-dia, eu paro para fazer um almoço. Almoço por 1 hora, vou trocar ideia com o pessoal, porque as vendas na rua é essa liberdade, né? Não tem ninguém enchendo meu saco para voltar pro serviço logo. Às vezes eu faço uma pausa de 1h30 almoçando. Liberdade. Que bom. Entendeu? Aí eu volto na parte da tarde as vendas acabam sendo bem rápidas e eu finalizo ali umas 3, 4 da tarde. Esse é o período que eu pego, vou pra minha academia, faço treino de 1 hora, tranquilo. Agora, como minha namorada ela faz a produção, eu não preciso chegar em casa preocupado em ter que fazer a produção. Por isso que eu decidi terceirizar. Consigo chegar em casa e nessa parte da noite que eu separo pra cuidar da minha parte da internet. Acabo no meio do dia ali, enquanto eu tô vendendo, eu faço vídeo, faço vários vídeos. Pessoal, hoje o Reels é disso, porque eu tenho que estar gravando, tô postando stories ali diariamente. E quando eu chego em casa, na parte ali da noite, é a parte que eu separo para editar uma aula, às vezes do treinamento que eu tenho, às vezes para fazer uma mentoria, que eu fechei uma mentoria, fechei um contrato, separo para editar os vídeos. Então, nessa parte de tarde para noite é o que eu separo para ficar ali, às vezes, bastante tempo na tela do celular e do computador, trabalhando na parte ali do marketing digital, no Instagram, que é o que eu faço, respondendo, sim, direct e tudo. Separo pra tudo. Eu recebo muita mensagem diariamente e eu separo pra responder o pessoal ali. Eu gosto de dar uma atenção, porque eu faço com carinho, né? Então, eu sempre tô postando conteúdo, então eu não paro o dia inteiro. Eu não paro o dia inteiro. Muita gente fala, vou começar a empreender pra ter mais tempo. Você tem mais tempo sim, mas você acaba não tendo tanto, porque você deixa o dia muito ativo. O tempo é gasto de uma forma mais benéfica, podemos dizer assim, porque né? quanto mais você tá produzindo, mais tá entrando dinheiro. Sim. Então, hoje em dia eu consigo... Aquele tempo que eu tenho muito livre, eu não deixo tão livre assim. Eu gosto de estar ali produzindo, entendeu? E minha rotina é essa, basicamente. Legal. Hoje em dia tá sendo assim. Quais produtos que você vende? Você falou da tortinha hoje, mas quais produtos você já vendeu? E você já respondeu também que a fabricação é própria? A sua namorada está fabricando atualmente, é ela que fabrica. Mas assim, quais produtos você já vendeu? Você vende atualmente essa tortinha? E qual produto você recomendaria para as pessoas que estão iniciando a vender? Perfeito. Cara, é o seguinte, eu comecei com os brigadeiros, as caixinhas de brigadeiro, porque eu via que vendia muito, já comecei fazendo produto difícil mesmo, aprendi a fazer brigadeiro com excelência. Depois eu fui para os kits, porque como o brigadeiro dava muito trabalho, eu vi que os kits saíam da mesma forma, então comecei a fazer, kits do que, Jair? Kit com 10 paçoquinhas, 8 paçoquinhas dentro. Eu sempre uso um ticket médio para vender a R$10 para cima. Eu não vendo nada abaixo disso, unidade, paçoquinha R$1. Não recomendo também o pessoal vender assim. Sempre um produto de R$10, porque sai. A pessoa tem a mente muito limitante que não sai. Porque é a sua abordagem que faz vender. Então, fui para o kit de paçoca, fui para o kit de... Já fiz kit com amendoim dentro, 4 amendoins dentro. Já fiz kit de mentos, 3 mentos dentro, naquela base sempre de R$10. Kit com 4 fines. Então, fiquei basicamente um bom tempo vendendo os kits. E o último kit que eu fiz foi aquele que é 3 Twix com 2 fines, que eu tava vendendo a 12. Foi tanto esse vídeo que viralizou, de eu ensinando a montar esse kit, vendendo esse kit, enfim. Passei um bom tempo vendendo kit, aí voltei pro brigadeiro, porque dá saudade de você vender um gourmet, a pessoa ter aquela reação. E depois eu descobri as tortinhas gourmet. Depois que eu comecei a fazer as tortinhas gourmet, aí eu já não saí mais. Por quê? Já entra até na pergunta que você fez relacionado qual produto que eu indico pro pessoal. A tortinha gourmet é um produto que é muito barato para você. Se você comprar as coisinhas atacado bonitinho, uma tortinha que você faz, você consegue ter um custo de R$1,55. Eu vi seu corte produto, lá, sim. É legal. A tortinha você consegue ter um custo de R$1,55, você consegue vender a R$12. Olha. Você consegue vender uma a 12 e 2 por 20. Então o seu lucro ali em cima da tortinha sai muito alto. E não é só isso. É questão de que a tortinha também... ela é muito rápida de fazer. Sim. Você não precisa levar necessariamente o produto ao fogo. Realmente a camada de bolacha vai ser o biscoito triturado com a manteiga derretida. A parte do mousse é um mousse que é leite condensado. Vamos à aula de culinária do Jair agora, gente. Aula de culinária. Conteúdo gratuito, hein? Mas vamos no Instagram dele, ele ensina como fazer a tortinha. Vamos lá. Jair.brz, que eu ensino várias receitas lá. Sim. Um exemplo da tortinha de limão é que é o biscoito amanteigado, que simplesmente é a bolacha misturada com uma manteiga derretida. O mousse é o leite condensado, o creme de leite e limão, batido no liquidificador, não vai ao fogo. E você pode jogar em cima raspas de limão. Fica uma tortinha simples, porém quando você monta na embalagem bonitinho, fecha, coloca uma logo, isso agrega valor pra caramba. Sim. Tem gente que vê meus vídeos e fala assim, caramba, uma tortinha pequena dessa, é impossível vender a 10. O cara perde tempo comentando no vídeo dos outros falando que é impossível vender o produto. Ao invés de se sentir motivado a ir vender, pô. Ele prefere perder tempo comentando que não dá pra vender. E, dá pra vender. É um produto de custo barato. Então, indicação de produto, se a pessoa não tem uma margem assim pra começar, não entende muito de culinária, enfim, dá pra ir no kit normalmente.
Pega, monta 8 paçoquinhas, coloca dentro de um saquinho adesivado e vende a R$10, 8 paçoquinhas. Sempre procurando uma marca boa, uma paçoquita, eu sempre tento trabalhar com produtos de qualidade, entendeu? Porque eu quero vender alguma coisa que eu sei que eu compraria, então eu deixo o mais bonito possível. E quando ela começar a fazer o dinheiro girar, se ela quiser... Ah, e lembrando que o custo de um kit, basicamente, vai sair em torno de 2 e pouco. E vai vender por 2,30, 2,60, umas 8 paçoquinhas ali dentro. Margem grande. É uma margem grande. E ela fazendo a tortinha, depois que ela começar a fazer uma grana, depois de ter vendido os kits, ela vai ter um custo ainda bem menor. E ela tem uma durabilidade muito boa também. Ela consegue ficar uma semana na geladeira e você pode fazer um estoque para você estar vendendo ali na semana. Então eu indico pro pessoal bastante que quer ir pro gourmet. A tortinha gourmet vende tanto quanto o brigadeiro, até mais, vende de 2, enfim. É um produto gelado pro calor. E se a pessoa não tiver ainda querendo gourmet, pode vender, coloca 8 paçoquinhas num saco adesivado e vai para cima. Tudo bonitinho. Sim, né? deixa sempre organizado, põe uma logo, põe seus dados e vai para cima. Ô, Perfeito. logo, você tem uma marca sua? Quando eu falo logo assim, eu já tive uma marca, que era o Jalin Doces, que era quando eu falava do Instagram do casamento pro pessoal. Só que hoje em dia, como eu coloco o meu Instagram, a minha logo é basicamente uma logo com um fundo bonitinho que eu fiz. Até no meu treinamento do Método XP tem uma aula lá que eu ensino a fazer uma logo, porque o pessoal tem muita dúvida, né? Nisso daí de fazer uma arte, enfim, mas é bem simples. Eu fiz uma logo redonda, onde tem uma cor bonita, e eu coloco nessa logo os meus dados. Que é o quê? Eu coloco o número do meu Pix, eu deixo uma frase bonitinha lá. Não que seja a logo exatamente da minha marca, eu coloco uma logo para ter os meus dados ali. Porque se eu for vender, por exemplo, no Farol, às vezes eu faço... Diariamente eu costumo fazer o Pix da confiança, eu já deixo meus dados para se a pessoa levar a tortinha, tá os dados ali e faço para ela. É muito rápido, né? Você dá E se eu estiver vendendo num parque, por exemplo, na própria logo tem um QR Code, a pessoa pode já pega ali, ó, já clica no QR Legal. Code e já vai. faz o pagamento. Uma pergunta. Algum cliente já levou embora a tortinha sem pagar? Já, pô. Já. O Pix da confiança, o pessoal fica até assim meio receoso, mas dá muito dinheiro, porque quando você tá no Farol ali, a ideia do Pix da confiança é você ganhar no giro, porque se você for no Farol vender um produto de R$10 e não oferecer essa proposta, dificilmente você vai conseguir ter um resultado alto. Você pode até vender, você vai vender, mas para você ter um resultado rápido é difícil. Que nem, por exemplo, hoje em dia eu consigo fazer R$200 ali em uma hora, R$250 em uma hora, já cheguei a bater 280 em uma hora, e o Pix da confiança funciona demais, é tudo um Pix da confiança. Muita gente se pergunta, Jair, mas tem gente que não paga? Como é que é isso? Eu não vou ficar saindo dando doce de graça. Mas você não pode enxergar dessa forma. Se você quer trabalhar com o Pix da confiança, às vezes eu dou uma tortinha pro cliente e tem gente que realmente não paga na má fé. Mas acontece de eu ir no dia seguinte e passa alguém desesperado. Meu, vem aqui, eu perdi a sua tampa, meu, você acredita? Às vezes dá o dinheiro ali na hora. Então no final acaba compensando. E tirando as pessoas que Margem levam... de risco. E tirando que tem as pessoas ainda que levam meu produto e faz um Pix legal. Ah, Porque mais, ela gostou paga mais do que- Acontece muito. É porque a pessoa Acontece muito. pensa assim, caramba, ele confiou em mim, velho. Tipo, eu tô devendo algo pra ele. Sabe assim? Não Muita é só o gente- dinheiro, mas caramba, eu te devo algo a mais, assim, sabe? Aí já vai pro Sim. emocional mesmo. Muitas pessoas A mandam até uma conexão. frase dessa, fala assim, ó, só porque você confiou em mim, aí fala assim, toma esse Pix aí, toma, você tá sendo abençoado Sim. com R$50, com R$100. O Pix maior que eu já recebi foi R$150. Porém, eu tenho alunos que manda print lá no nosso grupo da comunidade. Teve uma menina que recebeu R$1.000. O cara Caramba. fez. E o cara mandou uma frase motivacional pra ela. Que legal. Por isso que já entra na parte de você ter um propósito ali pra você vender. A parte de você criar conexões com a pessoa. Tem gente que Sim. não gosta de usar causa, de falar que vai casar, de falar que... Enfim. Mas quando você aborda uma pessoa e você usa a sua causa verdadeira, se você falar, por exemplo, que você quer abrir a sua empresa, Sim. o risco de você criar conexões com pessoas que já abriram a sua empresa e ganhar uma caixinha legal delas vai ser muito alto. Por isso que é legal. É a parte da Sim, conexão. sim. E quando você faz na confiança ainda... a chance de você receber mensagens, por isso que eu indico quem fazer o Pix da confiança, deixar o número de celular. Porque você recebe mensagens muito legais, falando do produto, se seu produto estiver gostoso, falando da sua causa, e quando você recebe caixinha, eles, mandam umas frases que te motiva. É muito Aí bom. pra lá de Legal. novo. Então, no final, acaba ficando elas por elas, relacionado às pessoas não pagarem. Por exemplo, se eu levar 30 tortinhas, eu coloquei na cabeça, eu faço uma 12, 2 por 20. Eu quero na minha conta pelo menos R$300. Que eu arredondo como se estivesse vendendo a 10. Se eu chegar na minha conta e tiver lá, vendi as 30 e tem R$300, eu sei que o dia foi ali. Pode ter gente que não pagou, mas se bateu R$300 eu não Bateu, ligo. Eu chegou. fico de Sim, boa. é isso. Entendeu? Porque não recebe Isso. caixinha, então eu acabo batendo esse faturamento Perfeito. diariamente. Sempre acaba batendo. Mas se tiver uma margem de erro, acaba sendo de 5 a 10%. Sim. Se eu tomar um calote, às vezes, se era pra eu fazer 10 mil, eu acabo às vezes fazendo 9 mil ou 9.500. Mas
É Legal. relevante. Sim, Isso aí mas não- é igual você falou um pouco antes, né, aqui no podcast, sobre gerar as conexões mesmo, né? A venda é só a cerejinha do bolo, de fato, né? Você falando aí das histórias tristes, né, que as pessoas contam, eu já passei por essa experiência. Uma vez eu tava no Parque Vila Lobos, tava lá curtindo o dia no parque, aí veio um rapaz e contou a história dele, né? Vendendo brigadeiro, vou casar assim, assim e tal, tudo mais, né? Me ofereceu, passou uns 20 minutinhos, veio outro rapaz vendendo brigadeiro, ele contou a mesma história. Eu falei, será que é a mesma mulher? É porque acontece... Fiquei pensando, eu falei, será? Às vezes você tá num parque e às vezes passa muito vendedor por lá. Aí muita gente até fica meio assim, porque passa vendedores contando às vezes a mesma história. A mesma e tem gente que história. acha às vezes que é tipo um grupo. Foi isso que eu Será que é imaginei, mentira? Será que é assim, verdade? isso. Por isso que a importância de você saber criar conexão de verdade. Sim. Porque como é que funciona? É diferente. Acontecia muito de eu ir no Parque Ibirapuera, por exemplo, e eu passava por clientes que não tinha comprado de vendedores que já tinham passado, e quando chegou na minha vez, comprou de mim e eles admitiram pra mim. Falei, mano, passou um monte de vendedor aqui contando história, mas de você eu gostei. Então, qual que é a ideia? Se você quer falar sobre o casamento, por exemplo, o legal não é você chegar... Claro que tem que ser algo que você tem que ir estruturando, enfim. Você não vai chegar que nem um robô e vai falar, gente, boa tarde, tudo bem? Aula gratuita de abordagem. Posso falar um minutinho? Prazer, meu nome é Jair. Eu comecei um projeto aí recentemente, porque eu quero casar. E é bastante caro casar, então eu tive uma ideia com minha esposa de montar esses docinhos gourmet. Cada docinho gourmet desse aqui é uma etapa que eu vou avançar na nossa vida. E aceito tudo, cartão, Pix, queria saber se vocês podem me ajudar hoje. Isso é uma versão. Agora imagina se você chega, você já vai com o peito mais estufado pra frente, e você fala, gente, primeiramente, boa tarde, tudo bem? Aí todo mundo já vai olhar e falar assim, mano, só queria saber se eu posso falar com vocês aqui enquanto vocês estão comendo. Aí você, eu sempre tento reparar o que as pessoas estão fazendo. Porque às vezes, por exemplo, vai ter um jogo do São Paulo, eu vi que você tá com a camisa do São Paulo, eu já puxo assunto falando assim, nós vai ganhar hoje, hein? Eu nem sou São Paulino, tá ligado? Nós vai ganhar, hein? Tá ligado? Aí o cara, entendeu? Abordagem você Comprou o cara. Quando me dá um brigadeiro, eu quero comprar. Aí, tipo assim, quando você faz o cara sorrir, o pessoal sorrir, você já tá ganhando ali. Eu falo, gente, deixa eu me apresentar primeiramente, prazer, meu nome é Jair, como é o nome de vocês? Se a roda tá cheia, pergunta o nome de todo mundo. Como é seu nome? Rodrigo, Danilo, aquilo, Emily. Vai perguntando e fala, legal, prazer conhecer vocês, tá? E seguinte, comecei um projeto, vou falar de uma causa minha, por exemplo, que eu vou falar, vou supor que eu trabalho com internet. Uhum. Cara, comecei um projeto recentemente. Tá, eu trabalho com redes sociais e a minha ideia é incentivar jovens a empreenderem, saírem da zona de conforto e irem fazer dinheiro, se aventurarem, tanto para renda extra, tanto para renda principal, enfim. E qual que foi a minha ideia aqui? Eu posto conteúdo na internet, tá? A gente bateu mais de 100 mil seguidores e eu trabalho com doces gourmets. Só que eu trabalho com qualidade também, porque eu quero que vocês comam e vocês gostem do doce que eu tô oferecendo para vocês aqui, pô. Seguinte, a ideia de hoje, eu preciso vender 20 tortinhas dessas daqui. Eu já tô na metade, tá? Tortinha de limão, maracujá, tudo da polpa da fruta, blá, blá, vou encher a linguiça pra falar do meu doce, tá ligado? Tenho colherzinha ainda. E o seguinte, se vocês quiserem, vamos supor, eu tô no Farol, você pode levar, fazer o Pix, às vezes no conforto da sua casa, às vezes estão no carro aí, você pode levar, você faz depois, tem meu contato aqui, você me chama lá. Quando eu falo isso, a pessoa às vezes já fala assim, sério? Eu falo, não, sério, tem meus dados, leva e faz o Pix mais tarde. Se eu tiver num parque, eu falo, aceito cartão também, porque eu tô prevenido, então não tem desculpa, né, pessoal? Aí aí você vai pra frase de fechamento. Aí são frases que você vai usar ali pra fechar uma venda. Eu vou virar pra pessoa e vou falar, por exemplo, eu falo, Danilo, e aí, você vai querer levar uma ou duas? Tente sempre usar uma pergunta que você não me fale não. Você vai falar, putz, eu vou ter que levar. Eu não vou falar assim, você pode me ajudar? Você pode falar assim ou não. Mas se eu virar pra você e falar assim, Danilo, você vai querer uma ou duas? E aí? Vai mais não fácil. que isso funcione sempre, sim. Da pessoa. Sim, Mas você vai ter que... Pô, mas mano. você incentiva a pessoa a dizer sim, né? Fala assim, vai querer levar uma ou duas. Aí as pessoas, pelo fato, às vezes as pessoas não queriam... Ninguém saiu de casa querendo comprar doce, mano. Então, quando você chega, você é simpático, as pessoas vão comprar realmente pelo jeito que você aborda elas. Não tem essa. Sim. Entendeu? Não é porque você Perfeito. gostou de mim e fala, esse cara merece meus Perfeito, 10 reais. muito É porque bom. você gostou de mim. Então, tem muitas formas de abordar. Tem gente que tem muitas formas. Cada vendedor tem seu jeito. Você pode começar com um script, sim. Você pode começar sendo robô, sim. Porém, com o longo do tempo, você vai começar a destravar o seu jeito de vender. Eu era mais robô E a sua no começo. identidade também, né? Você precisa criar a sua identidade. Vários né? alunos que eu já mentorei, os caras começaram fazendo robozinho do jeito que eu ensinei eles. Os caras começaram a falar coisa que eu nem ensinei pra eles. Porque eles foram se soltando e falaram Sim. coisas que... Caramba, o cara falou aquilo, eu falei, você acredita que eu consegui vender? Aí ele começa a replicar, ele começa a ter o jeito dele de vender e começa a funcionar. Muito bom. Legal. Depois dessa mentoria que você nos deu agora, muito obrigada por isso. Pegou? Anotou? Tudo? Opa, com certeza. Perfeito. Conta pra gente mais sobre a sua mentoria, né? Como você criou, como é que é? Certo. Há muito tempo eu queria trabalhar com marketing digital e não sabia.
que era o tempo que eu nem vendia na rua. Eu só tentava pegar um curso e tentava revender. Eu não entendia como era o processo em si a fundo. Depois que eu comecei a trabalhar com a internet, eu vi como que você trabalha de verdade quando você quer ser uma referência. E eu vi o quão trabalhoso isso é. Sim. Quando eu bati meus 70 mil seguidores, eu não tinha nada ainda, nenhum produto. E o primeiro treinamento que eu lancei foi o treinamento das tortinhas gourmet, onde eu ensinava a pessoa a fazer um produto barato, gostoso e que ia dar muito lucro para ela e que era fácil de fazer. Sim. Então eu criei esse treinamento, que era um treinamento rápido que a pessoa comprava ali, e eu consegui bastante alunos com esse treinamento. Então, muita gente automaticamente já me perguntava sobre mentoria, sem nem eu falar sobre mentoria. Nossa. Então, só pelo fato de eu mostrar meu lifestyle e mostrar que eu sabia fazer alguma coisa, essas pessoas automaticamente já estavam me pedindo isso. Eu não cheguei já, ganhei um pouco de seguidor e já era um mentor disso. As pessoas me pediram e eu falei, por que não? Então, a minha primeira mentoria foi uma mentoria presencial. Quando eu falei vagas abertas, o pessoal me chamando pra caramba. Peguei meus primeiros alunos. Hoje em dia eu não faço mais a presencial. Porém, foi uma sensação muito boa. Eu cobri até muito barato pela presencial na época, porque eu não tinha nem noção de precificação, assim. Eu vi o que foi bastante trabalhoso. Eu cobrei na época R$500 pra ficar o dia inteiro com a pessoa. E eu fazia R$500 em 5 horas. Eu não sei que cálculo maluco foi esse que eu fiz. R$500 eu fiquei... Mas enfim, foi um aprendizado muito legal. R$500 juntando a turma, certo? Não, por vez, cara. Não, R$500 por pessoa? Você Ah. Aí, tipo, a pessoa pagava R$500, ficava comigo das 8 às 6 da noite. E eu conseguia fazer esses R$500 em menos tempo. Só que eu tinha um medo de cobrar. Eu tinha aquele medo... pessoa não comprar. Eu tinha medo porque, mano... Uma presencial minha, hoje em dia, a última presencial que eu fiz, eu tava fazendo por 1.997 a presencial. Só que depois eu vi que eu podia cobrar isso, mas no começo eu não sabia. Aí eu peguei muito aluno, muita gente aproveitou essa oportunidade, todos os alunos, eu peguei uns 10 alunos, eu não decidi pegar mais, muita gente queria, porém era cansativo, decidi pegar só 10. Consegui fazer essas pessoas terem resultado, depois fechei as vagas e depois tentei ir mais para a parte do online, onde eu comecei a tentar ir para a base do treinamento e da mentoria online. Depois eu comecei a escalar. Hoje em dia a gente é 120 mil seguidores. E atualmente eu tenho um treinamento fixo, que é o método XP. Que o método XP, no caso, é um método expert, onde eu coloco várias aulas lá dentro, ensino a pessoa a vender do zero ao avançado. Fiz uma parceria também com a Franciele, não sei se vocês chegaram a ver lá no meu Instagram, Franciele, eu fiz uma live com ela. Vamos trazer ela aqui em breve. E ela é expert na parte de vender online. Você sabe que ela já fez mais de 100 mil reais faturado, ganhou plaquinha, 200 mil. A gente fez uma parceria para ter aulas dela lá dentro. Então, quem entra no método XP aprende a vender na rua e aprende ainda uma profissão. Então, foi o melhor produto que a gente já criou, tá lá na esteira de produtos. E atualmente eu trabalho tanto com treinamento das tortinhas gourmet, trabalho com as planilhas e trabalho com o método XP. Porém, a pessoa que pega o método XP tem acesso a todos os outros produtos. Aí tem a base de preços maiores, que é as pessoas que querem ter acesso a mim mesmo, que aí pega uma mentoria online, que senta ali comigo e conversa comigo, e a gente troca uma ideia, eu ensino pegar uma consultoria individual. A presencial eu não faço mais, porque é bem trabalhoso mesmo que você fale, Jair, como que você não faz? Você consegue tirar 1.500, 1.900 numa mentoria presencial? Consigo, mas a parte da online... vai ser difícil as pessoas entenderem isso, mas só a gente que tá ali, a gente passa na pele e a gente sabe falar. Mas eu preferi parar de fazer a presencial, mesmo tendo gente que quer, e focar no online, realmente. A amplitude é maior. Né? Sim, eu consigo ter mais tempo, eu consigo ter mais calma, não preciso estar ali na rua. Enfim, porque quando eu fiz a mentoria presencial, eu levava a pessoa, eu ia com ela almoçar, eu levava a mercadoria para ela vender, vendia junto com ela, então tinha o desgaste de chegar em casa super cansado, então decidi focar só no online. Porque no online eu consegui fazer as pessoas terem o mesmo resultado do que se ela fizesse a presencial comigo. Sim. Então, hoje em dia eu trabalho com treinamento e consultoria. Entendi. Também. Você tem ideia de quantas pessoas já compraram esse curso online, aproximadamente? Cara, o método XP é um treinamento recente e a gente bateu 88 alunos. A gente abriu as vagas recentemente. Porém, eu já tenho mais alunos porque tinha pessoas que pegavam consultorias e mentorias, treinamento só das tortinhas gourmet, e-book, enfim. Atualmente, de alunos, nós somos 400 e alguma coisinha, 420 alunos no total. Bastante alunos. Que legal, sim, né? Eu contando um pouco da história do Jair para as pessoas que eu ia tendo contato, fazendo um merchan, uma propaganda e tal, as pessoas falam, nossa, é uma pessoa que pensa muito fora da caixinha, é fantástico. Sim, porque tem muita gente que nessa área da internet é muito crítico com pessoas que vendem treinamento e consultoria. Eu recebo várias críticas do pessoal falando, caramba, ele vende um curso de vender na rua, quem que é o trouxa que compra um treinamento de vender na rua? Só pega o doce e vai vender. É fora da curva isso aí, viu? Não, sim, mas
eu indico você que tem um conhecimento e você sabe fazer alguma coisa, pega esse conhecimento e ensina as pessoas. Com Vende certeza. vende Fica o conhecimento. criticando os outros, Sim. né? Vende conhecimento. Às vezes sabe fazer uma coisa tão simples que a gente sempre tá acima de alguém. Às vezes você acha que o que você sabe fazer é besteira. Mas sempre tem uma pessoa que não que você sabe. possa ensinar o que você sabe fazer. Então ensina o que você sabe fazer e cobra por isso. Sim. Não Falando tem sobre problema. cobrar, qual que é o valor da sua mentoria hoje? A mentoria individual, treinamento, método XP. As duas. O que você tem, né, pra oferecer hoje? O método XP é o produto que eu mais indico pro pessoal, que tá saindo agora a 197. Quando a gente abriu o carrinho, os primeiros que entraram pegaram por 147. Então tem essa base e é um preço acessível para todo mundo, Sim. o pessoal consegue ter resultado. Na parte das consultorias, que é já um preço mais elevado para quem quer ter acesso a mim realmente, e na mentoria online eu cobro 997 com 2 sessões. A primeira para explicar para a pessoa e a gente tracejar o que ela vai fazer, e no segundo encontro para ela voltar e a gente conseguir ver se ela já teve resultado, se falta alguma coisa, enfim. As pessoas que pegam a mentoria online, automaticamente eu já coloco no método XP, como bônus. Pacote, Pra pessoa, bônus. já um pacote. Sim. E a presencial, o último preço que eu fiz foi 1.997, porém eu não faço mais. E tem os treinamentos mais pequenininhos, para quem quer gastar um pouquinho só. Às vezes a pessoa quer aprender só a receita das tortinhas. Aí é 47,90. Ela pega e vai ter todas as receitas. Ele viu? Falei, professor de culinária mesmo. Entendeu? Aí se a pessoa Caramba. quer ter acesso às planilhas eu tô vendendo por 67, se eu não me engano. Porém, que nem eu falei, as pessoas acabam optando pelo método XP porque elas ganham tudo isso. Elas ganham tudo isso. Perfeito. Entendeu? Legal. Não ganha mais isso. Bom, para encerrar, né? Chegamos aqui, tá bem bacana. Tá, aprendi pra caramba, viu? Muito obrigada. Eu vou juntar a pergunta final com o seu tempo aí para você, né? Você tem um tempo para fazer suas Certo. considerações finais, falar um pouco de você. A pergunta é, o que a pessoa vai aprender no método XP? Que aí você já aproveita para falar e já fazer o merchan e fica à vontade aí. Sim. Tá, você Aproveitar tem- o seu Eu posso espaço. finalizar, né? Pode finalizar. Minutos finais. Bom, é o seguinte. Antes de eu falar do método XP do treinamento, você que tem medo de vender na rua, medo de arriscar, medo de sair da sua zona de conforto, medo das críticas, família, qualquer coisa, independente se é as vendas na rua ou às vezes você empreender de outra forma. Tape ouvidos, se é a sua família que te critica, fica tranquilo porque eles te amam, não é muito pelo seu mal, é mais pelo fato que eles realmente te amam e querem te proteger. Mas tape os ouvidos, não conte nada pra ninguém, vai realmente fazer. Depois que você tiver resultado, contra resultados não é argumento. Então, só vai pra cima, empreende. Se você quer aprender a vender na rua, ter resultados, técnicas de abordagem, não vai fazendo tudo a Deus dará, porque eu ensino lá certinho. Você não precisa passar por tudo que eu passei pra você conseguir ter resultado. Segue lá, jair.brz, eu passo muito conteúdo gratuito. E se você quiser ser um aluno e quiser já ter tudo mastigadinho, a ponto de você adquirir um conteúdo aqui e depois ir e aplicar no dia seguinte já ter resultado, a gente tem agora o método XP que está saindo a 197. O que você aprende no método XP? As vendas do 0 ao avançado, abordagem na prática. Eu pego, coloco uma câmera aqui no meu peito e mostro a abordagem na prática por mais de 1 hora. Você vai aprender como fazer logotipo Legal. para você colocar na sua caixinha. Você vai ter acesso à planilha financeira, planilha de precificação, que é muito importante. O erro das pessoas é não saberem quanto está o custo do seu produto. Você vai aprender nas aulas da Franciele como vender pela internet. Tem aula minha sobre viralização de conteúdo, como que você pode fazer conteúdo bom na internet e aproveitar disso, como ganhar dinheiro pelo TikTok, que é uma das minhas rendas hoje, que eu sou monetizado lá e o TikTok paga bem se os vídeos viralizarem. Enfim, é um mar abrangente ali dentro do método XP que você consegue aprender muita coisa. Do 0 ao avançado realmente, você vai aprender desde qual produto vender, como montar o seu produto, qual abordagem fazer, o campo de batalha, a aula de mentalidade tem também, que é muito importante. Legal. É uma das aulas mais importantes que tem que ter, porque, que nem a gente falou nesse podcast aqui, a mentalidade Sim. é o que você mais precisa. Porque você pode saber vender, se sua mente travar, uma hora você larga tudo e desiste. Então, o método XP tem tudo o que você precisa, até das vendas na rua, para você aprender uma nova profissão. E voltando àquela parte que eu falei, você que quer vender na rua, você que quer começar a empreender e tem muitas pessoas criticando, primeiro conselho, não conte para as pessoas os seus sonhos, o que você vai fazendo ali devagarzinho, conte para as pessoas realmente mais confiáveis, sua esposa, a pessoa que está ali do seu lado, entendeu? Até amigo, pai, é um pouco complicado, essas pessoas podem te criticar porque te amam, mas faça tudo ali, vai de fininho e só comece a fazer, porque contra resultados não há argumentos. Legal. Bom, chegamos ao fim. Jair, muito obrigado. Eu que agradeço. Tá, pô. Muito obrigado bom. por estar aqui, uma mentoria na Sim, prática, exato. fantástico. Quero agradecer também a nossos patrocinadores, a L'Oréal Arte com Papéis, a Doce Fabi, que patrocinou a gente também aqui.
E agradecer também a todos os envolvidos, produção. Muito obrigado. Continua sempre firme, continua esse caminho. Sim. Você acabou sendo um exemplo para muita gente. Você é um cara que pensa fora da caixinha. E, de novo, nosso muito obrigado por topar estar aqui. E é isso. Cris. Nossa, eu adorei Eu te que conhecer. agradeço por ter vindo aqui essa oportunidade. Adorei conhecer o amor da sua vida que tá ali também. Muito obrigada de verdade, uma história que realmente inspira. Fiquei bem feliz. É muito bom conhecer pessoas que estão ali realmente alinhadas ao seu propósito. É isso, sem parar. Muito feliz. Eu que agradeço pela oportunidade, viu, gente? Foi bacana demais. Legal. Bom, pessoal, se inscreva em nosso canal do YouTube. Vai lá, nos segue no Instagram. @O Segredo no Café Podcast. E é isso. Comenta também, compartilha, Sim. ajuda a gente no engajamento, porque será o seu engajamento que irá contribuir para trazer histórias fantásticas como a do Jair, que foi hoje. Isso é isso. mesmo. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Obrigada, gente.